Olá, pessoal! Para quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar primeiramente para quem não me conhece. Meu nome é Beatriz, eu sou farmacêutica, eu ministro cursos diversos, né? E principalmente o curso de aplicação de injetáveis, que é um tipo de curso que eu ministro há mais de 10 anos. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento e eu criei o blog Aplicar Conteúdos em Saúde e essa página no Facebook, que é a página da Aplicar Conteúdos em Saúde, para poder divulgar conteúdos relacionados à aplicação de injetáveis, temas afins e temas que são de interesse de quem trabalha em farmácia, principalmente o profissional de saúde, o farmacêutico, né? Trabalhando ou não em farmácia, tem aprendizado aí para trazer, né? Eu tenho aí muito aprendizado, novidades, conteúdos para trazer. Eu publico artigos e vídeos sobre diversos assuntos. E recentemente eu comecei a fazer alguns vídeos ao vivo. Esse é o terceiro. O primeiro, se você quiser buscar, ele foi publicado acho que há 2 semanas. E o último eu acabei perdendo, tive um probleminha técnico e acabei deletando ele. Mas espero que você aproveite aí esse vídeo, que inclusive vai ficar disponível aí para você poder assistir depois, tá bom? Eu queria passar 2 recadinhos. Se você ainda não curtiu a página da Aplicar Conteúdos em Saúde aqui no Facebook, curte a página, porque assim você vai conseguir ficar sabendo das novidades que eu publico nela, né? No blog, o blog é www.aplicarconteudosaude.com.br. Se você entrar no blog, você pode acessar diversos conteúdos que eu já publiquei lá, eu tô sempre colocando alguma coisa nova. E você pode se cadastrar também para poder ficar sabendo das novidades. E a ideia desse live aqui no Facebook é falar de assuntos, pessoal, que são frequentes nas perguntas que eu ouço nos cursos, no contato que eu tenho com vocês através do Facebook, o YouTube e também pelo blog, tá? E aí o assunto que eu reservei para falar hoje é sobre a escolha de agulhas nas aplicações intramusculares. É um assunto bem importante, sério. Se a gente não tomar os cuidados devidos nessa escolha, a gente pode trazer alguns danos que são bem importantes. Primeiro aspecto sobre escolha de agulha que é importante a gente conhecer. A gente precisa entender a descrição do tamanho da agulha, que é das medidas da agulha, tá certo? Então, onde que eu vou encontrar essa informação? Eu vou encontrar essa informação no rótulo do material. Então, eu vou ter o rótulo da seringa, quando ela é uma seringa já agulhada, quando é uma seringa já agulhada, já vem isso aqui junto, né? Ou então eu vou encontrar isso no rótulo da própria agulha, porque pode ser uma agulha isolada. As agulhas também são vendidas separadamente. Então, eu peguei aqui, por exemplo, um rótulo, não sei se vai dar para enxergar, mas eu fiz uma colinha ali, tá aqui, para poder mostrar melhor. Olha só, então aqui eu tenho um rótulo de uma seringa, então aqui desse lado eu tenho o tamanho da seringa e do outro lado eu tenho as medidas da agulha. Então, para ficar mais visível, vamos ver a colinha aqui, tá? Então, olha só, aqui eu tenho algumas das medidas mais utilizadas aí de aplicação de agulhas usadas nas aplicações intramusculares. Por quê? Isso aqui é o comprimento. A segunda medida é o comprimento da agulha. E a primeira medida é o calibre. Para eu conseguir fazer uma injeção intramuscular, eu preciso que a agulha atravesse a pele, o tecido subcutâneo, e o bisel, que é a ponta da agulha, tem que acomodar, tem que entrar dentro do tecido muscular. Então, eu preciso de agulhas bem compridas, né, longas como essas aqui. E desse lado, que medidas que são essas? Essas medidas aqui são as medidas do calibre. Então, vamos gravar uma coisa. Na hora que a gente olha para uma embalagem de uma seringa ou de uma agulha, uma seringa com agulha ou de uma agulha, eu vou ter primeiro a medida calibre, eu vou ter um X depois, que é por, né? E a segunda medida corresponde ao comprimento. Então, nesses exemplos aqui, por exemplo, ó, 0,7, 0,8, 0,55, corresponde ao diâmetro da agulha. Então, se isso daqui é uma agulha, né?
Essa medida que eu acabei de falar corresponde a isso aqui, a esse diâmetro, a esse calibre dela. E o comprimento dela é a segunda medida. Então, por exemplo, essa agulha que está na minha mão aqui, que está encapadinha, ela tem 30 milímetros de comprimento. Ao fazer a escolha do calibre, que pode ser, por exemplo, 0,7 ou 0,8 milímetros de comprimento, a gente deve considerar o aspecto do medicamento, características do medicamento. Quando o medicamento injetável em forma líquida, né? Então eu estou excetuando aí os de forma sólida, que são, por exemplo, os implantes, né? Então, quando eu tenho uma aplicação de um medicamento na forma líquida, eu posso ter esse medicamento, em uma solução ou em uma suspensão. A solução é uma fase única, né? E ele é diluído geralmente em água, o veículo do o principativo está diluído em água, normalmente esse veículo é uma água. E em alguns casos, o veículo é uma solução oleosa. Quando ele é uma solução aquosa, ele flui facilmente em agulhas finas, como a agulha de 0,7, por exemplo. Quando é uma solução oleosa, esse medicamento ele vai ter uma viscosidade maior e uma fluidez menor. Ou seja, ele vai passar com mais dificuldade por um calibre de agulha muito fino. Então, a agulha com maior calibre, que seria, por exemplo, a agulha com calibre de 0,8, seria indicada para a administração de medicamentos que são uma solução oleosa. É o exemplo de alguns hormônios, é o caso, por exemplo, dos anticoncepcionais. E um outro aspecto importante que a gente tem que considerar é que às vezes o medicamento não é uma solução, é uma suspensão. Então, quando ele é uma suspensão, eu tenho aquela fase sólida, o medicamento, o principativo, ele não dilui no seu veículo, e aí eu vou ter uma viscosidade maior. Eu também devo usar um calibre maior, como é o calibre de 0,8 milímetros de comprimento. Então, a gente entende aqui como é que a gente escolhe o calibre da agulha. Então, para um calibre maior vai ser necessário quando eu tenho um medicamento com uma viscosidade maior. Ele vai fluir mais fácil numa agulha com calibre maior, ok? Como que eu vou escolher, então, se a agulha vai ser mais indicada, a de 25 ou a de 30, por exemplo, que são as mais comuns? Então, a gente tem que considerar o perfil físico, né, do paciente e principalmente o local de aplicação. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma aplicação num local que é, por exemplo, com essa estrutura, isso aqui é um modelinho, gente, que eu inventei, que eu criei, que é só para exemplificar aí os tecidos da aplicação. É uma esponja mesmo, eu colo um EVA, tá? De 2 milímetros. Então, aqui corresponde à pele, aqui eu tenho o tecido subcutâneo e aqui eu tenho o tecido muscular. Quando eu vou fazer uma injeção, por exemplo, no braço, no músculo deltoide, ou na coxa, que seria no músculo vasto lateral, geralmente, a maioria dos pacientes tem um tecido subcutâneo pouco espesso dessa forma. Então, uma agulha de 25 consegue atravessar essas duas camadas e o medicamento vai ser atingido aí, vai ser aplicado no tecido muscular. Agora, se a gente fizer uma aplicação, se esse paciente, vamos supor, que ele tenha um local de aplicação que é assim, ou seja, um tecido subcutâneo muito espesso, aí eu preciso de uma agulha de 30 milímetros. Por quê? Só essa agulha vai garantir que eu vou conseguir atravessar essas duas camadas e o medicamento vai ser aplicado dentro do tecido muscular, ok? E aí, então, assim, resumidamente, o que a literatura coloca é, se a injeção for no deltoide ou no vasto lateral de pessoas com perfil físico normal ou magros, use agulhas de 25 milímetros de comprimento. Se há aplicações no glúteo, independente do perfil físico do paciente, e no ventro glúteo, que é na região do quadril, essas duas regiões, principalmente o dorso glúteo posterior, são regiões que normalmente a gente encontra essa situação. Ou seja, nesses dois locais, na área do glúteo, na região do glúteo, a agulha de 30 milímetros é a mais indicada, tá bom? Ah, Beatriz, mas e aí, tem perigo, né? Será que não é uma agulha muito longa? Claro que a gente tem que avaliar um paciente muito magro, já está com algum comprometimento em que ele perdeu massa muscular. Aí sim, você pode usar uma agulha de 25 milímetros. Mas no glúteo,
tanto o subcutâneo é mais espesso, quanto o músculo também é bastante volumoso, ele tem bastante espessura. Então, você consegue aí fazer com a agulha de 30 tranquilo. E olha, importante, existem muitas literaturas recentes, principalmente americanas, demonstrando que em uma boa porcentagem da população obesa, ao se fazer uma injeção com a agulha de 30, você não faz efetivamente uma injeção intramuscular. Você está fazendo uma subcutânea. E se o medicamento é intramuscular, claro, nós estamos falando disso, né? A gente não pode aplicar esse medicamento no subcutâneo. Então, esses estudos demonstram que em obesos, o ideal é usar uma agulha mais longa, que é uma agulha de 40 milímetros, e para então conseguir garantir. É difícil encontrar esse comprimento de agulha? Realmente, é difícil encontrar esse comprimento de agulha. Então, dependendo da situação, se você não tem aí condições, né, de fazer a aplicação nesse paciente obeso, então pode ser interessante discutir com o médico, com o prescritor, um outro tratamento para substituir. Por exemplo, uma mulher muito obesa que faz uso de um anticoncepcional injetável e a agulha que você tem não é suficiente para atingir o tecido muscular, por exemplo. Então, pode ser interessante discutir com o prescritor um outro tratamento contraceptivo. Então, injetável não é o único meio de se fazer uma contracepção, concorda? Então, pode ser interessante avaliar isso, porque senão a mulher não vai ter o efeito do medicamento. Então, quando eu aplico um medicamento que é via intramuscular, quando eu aplico ele no subcutâneo, eu posso ter inflamação, eu posso ter até mesmo a formação de nódulo nessa região, eu posso ter refluxo, perda do medicamento porque ele não se acomoda ali naquele tecido, ele não foi projetado para ser aplicado naquela estrutura, né, naquele tecido. E aí, então, o que a gente pode considerar é que não dá para garantir o efeito desse medicamento, tá bom? E se eu usar uma agulha de 0,7, que é fina, para aplicar uma medicação oleosa, um medicamento oleoso? Olha só, o que vai acontecer é que você, ao injetar o medicamento e ao aspirar, ao puxar, preencher a seringa, você vai ter mais dificuldade, vai ter que fazer uma pressão um pouquinho maior aí, mas você consegue injetar, não vai causar um dano, nenhum desconforto e nenhuma complicação aí severa, não. É só uma medida para facilitar aí a fluidez na hora da injeção, que é importante. Em criança, o que é recomendado? É recomendado você utilizar agulhas ou de 25 milímetros de comprimento ou de 20 milímetros de comprimento. E aí, como que a gente vai definir qual delas que a gente vai utilizar? A gente tem que avaliar a espessura do local, o volume de músculo, né? A idade da criança, né? E aí tem que ser algo avaliado bem individualmente. No adulto, a gente tem que fazer uma análise bem individual? Tem. Não é porque a gente está falando aqui ou porque a literatura recomenda as agulhas de 25 e 30 aí para adultos, que a gente vai usar qualquer uma delas. Na verdade, a gente tem que avaliar caso a caso. É sempre individual mesmo aí a forma correta de se fazer essa delimitação, essa definição. A Carolina Frade está perguntando uma dúvida sobre idosos. Então, Carolina, na verdade, em idosos, a gente vai considerar o mesmo ponto que eu falei, então vai ser uma agulha de 25 ou 30, mas muito mais provavelmente, é claro que você vai ter idosos aí com vários perfis físicos, né? Mas se a gente imaginar algum perfil físico aí, bem magrinho, com pouco tecido subcutâneo, né? Que você tenta ali fazer a prega subcutânea, você nota que ele já perdeu muito tecido subcutâneo, que é aquela gordurinha mesmo, e a massa muscular, ela tende, com o passar dos anos, a também diminuir, né? A atrofiar. Então, dê preferência para a agulha de 25 milímetros, ao invés de se usar uma agulha de 30 milímetros. A gente fala muito, né, da importância de se usar uma agulha de 30, porque muitas pessoas, principalmente as meninas, na região do glúteo, tem um tecido subcutâneo muito espesso. E isso, gente, ó, que eu tô falando aí de meninas e de muitas pessoas e tudo mais, não tô tirando da minha cabeça, da percepção minha, não, tá? São dados, são estudos, tem muitos estudos publicados aí na última década que mediram as espessuras através de ultrassom. Eles mediram a pele,
né, de diversas pessoas com características diferentes, variáveis diferentes, e também o subcutâneo, ou seja, mediu-se a distância entre a pele e o tecido muscular, ok? Bom, é isso. Se alguém quiser deixar, então, sugestões de outros temas ou quiser fazer alguma pergunta, algo que não tenha ficado muito claro, pode comentar aí no próprio vídeo, logo abaixo aí vocês podem fazer os comentários e aí eu vou ou comentando por escrito ou eu anoto aí na minha listinha de assuntos para falar depois. Para finalizar, convido você a curtir essa página para você poder ter acesso às novidades que eu publico. Também se cadastre no blog, porque eu estou sempre publicando novidades lá, inclusive a agenda de cursos que eu tenho feito. Nesse sábado e domingo, dias 10 e 11, eu estarei em Recife ministrando um curso de 2 dias inteiros, 20 horas de duração. Vai ser um curso bem completo. Esse curso é ministrado pelo IDE, Instituto de Desenvolvimento Educacional, fica em Recife. E aí você pode acessar, se tiver interesse em fazer a inscrição, eu vou deixar um comentário aí com o link para quem tiver interesse em fazer a inscrição, tá bom? Grande abraço para todos. Quem não curtiu essa página e cadastrou no blog, tá aí o convite. Fico à disposição se tiver alguma dúvida ou sugestão também. Um abraço, tchau, tchau.